Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia do Fica em Casa Aprendendo. Aproveitar a oportunidade para te convidar a curtir as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no YouTube, tá bom? Plataforma Gonçalves Dias. Se você perder alguma aula que passa ali na TV Educação, nós temos todas elas gravadas e organizadas por disciplina lá no YouTube, tá? Dá um pulinho lá que aí vai valer a pena, pessoal. Vamos para a nossa aula de biologia de hoje, fisiologia das angiospermas. A gente vai trabalhar exercícios sobre fisiologia vegetal. Então vamos para a primeira questão. Ela diz o seguinte: um produtor de morangos notou no início da manhã que em alguns pontos das extremidades das folhas dos morangueiros ocorriam gotículas de água. Procurando a informação a respeito do fenômeno, o agricultor descobre que isso é também observado em outras plantas herbáceas de pequeno porte. Esse fenômeno fisiológico ocorre em condições de elevada umidade do ar. E também, então olha só, quando é que ocorre esse fenômeno? Ele está mencionando aqui, pessoal, o fato de que as folhas do morangueiro, nas suas extremidades, ocorre a formação de gotículas. Esse fenômeno, ele é chamado de gutação. Também é chamado de sudação. Então, eu tenho dois nomes para o mesmo fenômeno: gutação ou sudação, ok? Então, a gutação ou sudação, ela ocorre na seguinte situação: quando ocorre, pessoal, muita disponibilidade de água, ok? Abundância de suprimento hídrico. Então, as plantas, quando elas estão num ambiente que tem muita água, então ela começa a eliminar o excesso dessa água por meio do mecanismo de gutação. Essa gutação, pessoal, ela ocorre mais ou menos assim, como vocês estão vendo. Aqui nós vamos ter orifícios na folha que são chamados de hidatódio. Hidatódio, tá? Esses hidatódios eliminam o excesso da água que chega até ele quando a planta está submetida a grande quantidade de água, ok? Gutação ou sudação. Agora a gente vai para a próxima questão. Vamos lá. Ela diz o seguinte: assinale V como verdadeiro e F para as afirmações abaixo, sobre os mecanismos através dos quais a água e solutos são transportados dentro da planta. Então, tem a ver com a parte de transporte, ou transporte vascular, né? Que é promovido pelos vasos xilema e floema, ok? Primeira alternativa: a água e os sais minerais podem passar entre as paredes celulares ou podem atravessar o citoplasma nas células do córtex da raiz. Pessoal, essa afirmativa aqui ela é verdadeira, tá? Nós temos dois caminhos que a água segue para entrar ou para ser absorvido pela raiz. Existe o caminho chamado apoplasto e existe o caminho chamado simplasto. Ok, pessoal? Um caminho, ele é entre as paredes celulares da célula, e o outro caminho é quando a água ela atravessa o interior do citoplasma da célula. Ok? Tranquilo? Então, eu tenho o apoplasto e o simplasto. A segunda afirmativa diz o seguinte: o movimento ascendente da seiva pelo floema ocorre devido à pressão positiva na raiz. Veja bem, ele diz um movimento ascendente. O ascendente quer dizer que é um movimento de baixo para cima. Se o movimento de baixo é de baixo para cima, não vai ser pelo floema, vai ser pelo xilema. Isso aqui foi uma pegadinha, pessoal, tá? Então, é errado porque ele está colocando que ocorre movimento ascendente pelo floema. Não, pelo floema o movimento ele é descendente. A água, juntamente com os compostos orgânicos produzidos
Na fotossíntese, ela vai ter um movimento descendente, desde a folha até a raiz, ok? Então, a segunda afirmativa está errada, é falsa. Muito cuidado. Vamos para a terceira afirmativa. O transporte de água para dentro do xilema ocorre por osmose. Já os sais minerais são transportados pelo processo ativo no cilindro central. Pessoal, essa afirmativa aqui ela é verdadeira. Inclusive, esse processo aqui, ele faz com que a raiz exerça uma pressão sobre a água. Ou seja, como é que a raiz ela consegue absorver a água? Existe um processo de transporte ativo, ou seja, a planta ela gasta energia para bombear sais minerais para o interior da célula da raiz. Então, quando é jogado esses sais minerais para o interior das células da raiz, o citoplasma dessas células ele vai ficar mais concentrado. Como o citoplasma celular das raízes fica mais concentrado, consequentemente, a água ela é absorvida por osmose. O que é a osmose? É o transporte da água, onde ela sai de um local que está menos concentrado para um meio mais concentrado, dissoluto. O solo, nesse caso, vai ficar pouco concentrado, dissoluto, e a raiz, o interior do citoplasma das células da raiz, fica mais concentrado. Então, a água ela sai do solo e é absorvida pela raiz. Isso vai gerar uma pressão da raiz sobre o vaso condutor, sobre a seiva bruta, fazendo com que a seiva bruta migre da raiz até as folhas. Então, essa afirmativa bem aqui, ela está certa, está correta. Agora, olha só, a tensão provocada pela transpiração é responsável pelo transporte de sacarose. Então, essa alternativa está falsa. Por quê? Ele está falando que a tensão provocada pela transpiração, ela é responsável pelo transporte, não é da sacarose não, pessoal. É da seiva bruta, da água e dos sais minerais. Como assim? Lá nas folhas existem aberturas chamadas de estômatos. Quando esses estômatos estão abertos, durante o processo de trocas gasosas, a folha ela começa a perder água por meio da transpiração. E essa transpiração da água que vai sendo evaporada vai fazendo com que o citoplasma das células das folhas fique mais concentrados. E, consequentemente, essas células começarão a absorver a água proveniente do xilema, a água do vaso condutor xilema. E isso faz com que essa água tenha uma atração, né? Ela vai atrair a seiva bruta, que é a água e sais minerais. Então, não é sacarose não, porque a sacarose ela está presente na seiva elaborada. Aqui nós estamos falando de atração da seiva bruta, que é a água e os sais minerais. Ok? Falso. Vamos agora para mais uma questão. Ela diz o seguinte, olha só. Analise as situações representadas nessas figuras. Então, nós temos aqui, no primeiro processo, uma semente germinando, ok? Aqui, na segunda situação, ele está evidenciando uma imagem microscópica dos estômatos, né, pessoal? Inclusive, a gente pode até observar aqui, ó, as células guarda, e ao redor das células guarda, nós temos as células companheiras. Aqui nós temos um girassol e ali uma plantinha no vaso. Aí aqui a questão está perguntando, considerando-se as informações dessas figuras, é correto afirmar que não ocorre tropismo em qual situação? Primeira coisa, pessoal, nós precisamos saber o que é tropismo, né? Tropismo quer dizer atração. Existe, por exemplo, o fototropismo, que é a atração à luz, e existe o geotropismo, a atração
a terra, né? Porque o termo geo quer dizer terra. Ou atração pela gravidade, é a mesma coisa. Então, por exemplo, ele quer saber aqui, nessas 4 situações, quando é que não tem tropismo, quando é que não tem atração, certo? Bem, aqui, pessoal, nós temos a germinação. A germinação, nós temos, sim, a questão do tropismo. Por quê? O crescimento do caule, ele vai acontecer, geralmente, em direção à luz. Então, nós temos aí a atração do caule, por exemplo, até em sentido da luz, certo? A raiz, no caso, ela cresce para baixo, ou seja, a atração é pela gravidade, é o geotropismo da raiz. Então, nessa primeira situação aqui, com certeza tem tropismo, certo? Nessa última situação aqui, ó, a situação número 4, é uma plantinha crescendo no jarro. Se você deixar esse jarro, numa sala onde, numa determinada região, você deixa uma luz acesa, né, uma lâmpada acesa, as folhas têm a tendência de se virarem na direção da luz. Consequentemente, nós temos também a atração da planta. E se essa planta ela crescer, você deixar ela dentro dessa sala com a fonte luminosa, essa planta ela vai crescer na direção da luz. Sempre vai ter atração. Tem até um experimento onde você coloca uma planta germinando em um copo e essa planta, se você deixar esse copo tampado com pedaços de papelão e uma abertura, né, a planta ela vai crescer na direção dos orifícios que tem ali naquele papelão, daquele pedaço de papel. Porque a planta ela tem essa atração pela luz, ela sempre cresce na direção da luz, certo? Que aí é o chamado fototropismo. Nesse caso aqui eu tenho uma flor, pode dar o exemplo aqui do girassol. Você já percebeu que o girassol, conforme o sol ele vai migrando de um local para o outro, esse girassol ele vai sempre acompanhando o movimento? Aí eu tenho um fototropismo positivo, certo? E nessa última situação, como ele está mostrando aqui os estômatos, então ele está querendo dizer, será que esses estômatos, a abertura e o fechamento desses estômatos tem a ver com a atração que esses estômatos têm pela luz? Nós estudamos na aula sobre a abertura e fechamento dos estômatos que tem muito a ver com a disponibilidade de água, né? Quando, por exemplo, tem muita água presente na planta, os estômatos eles vão se abrir. Por quê? As células guarda que formam esses estômatos ficam cheias, ficam túrgidas. E quando elas ficam cheinhas, elas ficam mais curvas e elas vão propiciar também a abertura do ostíolo, que é essa abertura que tem nos estômatos. E quando tem pouca água, os estômatos fecham. Aqui a gente não está vendo a atração dos estômatos por nada, nem pela luz e nem pela gravidade. Então, a situação aqui que não tem tropismo, pessoal, é a da letra C, ok? Agora, vamos aqui para essa outra questão, que diz o seguinte: análise e ampliação de uma imagem em escala microscópica. Então, nós temos aqui a análise e ampliação de um tecido, de uma folha, né? Como a gente pode observar, nós temos um corte histológico da epiderme da folha, onde nós podemos evidenciar aqui 2 estômatos, e ao redor desses estômatos nós temos as células companheiras, ok? Lembrando que os estômatos são as aberturas que servem para promover as trocas gasosas das folhas com a atmosfera. Então, nós temos a ampliação aqui de uma imagem. Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo Angiosperma, contendo 2 estruturas em evidência. Como eu já mencionei para vocês, que aqui a gente já sabe que são os estômatos. Em uma árvore adulta, tais estruturas são encontradas. Onde é que nós vamos encontrar os estômatos? Eu já até comentei aqui com vocês. A letra A diz, principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração.
De cara, a gente já tem como resposta correta a letra A. Certo, pessoal? Então, assim, vamos primeiro analisar o seguinte. Na epiderme, ou seja, a parte mais externa, mais em contato com a atmosfera da folha, essas aberturas elas são muito importantes para trocar ali, né, o oxigênio e o gás carbônico. A planta ela precisa do gás carbônico para fazer a fotossíntese e devolver para a atmosfera o oxigênio. Mas ela também faz a respiração, ela precisa absorver o oxigênio, certo? Para que ela possa quebrar as moléculas orgânicas que ela produz e devolver para a atmosfera o gás carbônico. Então, nessas trocas aí que ocorrem nos estômatos, acontece também o processo de transpiração. Então, aí a gente vai perceber a transpiração por meio desses estômatos que ficam aí na epiderme da folha, tá? Principalmente nas folhas, e a sua função é realizar a transpiração. Vamos ver as outras alternativas para ver o que tem de errado delas? A letra B diz o seguinte, ó. Esses estômatos ocorrem principalmente no caule e a sua função é reter a água. Bem, pode encontrar estômato no caule, mas principalmente a gente vai encontrar nas folhas, porque a folha é o órgão ali responsável pelo processo de fotossíntese, né, de respiração, de transpiração. E não tem essa função de reter água. Na verdade, ela perde água durante o processo de trocas gasosas. O que tem de errado na letra C? Principalmente na raiz. Diz que na raiz a gente vai encontrar estômatos, né? Não é, a gente não encontra estômato na raiz. Principalmente na raiz e no caule. Não. E a sua função é secretar hormônio. Tem nada a ver com hormônio. Inclusive, esses hormônios vegetais, aproveitando aqui a deixa, né? Esses hormônios, eles são produzidos assim, não tem um órgão específico não da planta que vai produzir hormônio. Esses hormônios vegetais, eles são produzidos em várias partes da planta, em várias células. Letra D. Diz que os estômatos seriam produzidos na região pilífera da raiz. Região pilífera é a região da raiz que tem pelos absorventes. Não. E a sua função é realizar a absorção de água e sais minerais. Os pelos da raiz, sim, tem a função de absorver água e sais minerais. Mas os estômatos, não. Eles não têm relação com o processo de absorção. E a letra A dizia que os estômatos ocorrem em toda a árvore. E a sua função é realizar trocas gasosas. Não, em toda a árvore não. Principalmente nas folhas. Ok? Vamos agora para a próxima questão, pessoal. Diz o seguinte, ó. O proprietário de um viveiro de plantas deseja incrementar seu lucro com o aumento da produção de mudas provenientes de brotação. Para tanto, solicitou a orientação de um especialista que recomendou o tratamento com hormônio vegetal. Então, o cara queria produzir brotos de plantas para que ele pudesse vender. Então, ele procurou um especialista, então o especialista disse para ele, ó, você tem que utilizar hormônios para você gerar esses brotos. Agora, qual seria o hormônio para poder ele gerar esses brotos? A gente vai ver agora. Letra A. Ácido abscísico para propiciar o fechamento estomático. Pessoal, o cara quer produzir broto. Qual é o objetivo dele em querer fechar os estômatos da planta? Não tem nada a ver. A letra B. Auxina para promover o enraizamento das estacas. Pessoal, letra B está correta. Por quê? A auxina é um hormônio que ele vai estimular o crescimento tanto do caule quanto da raiz. Só que dependendo da concentração de auxina, nós podemos ter um crescimento maior ou do caule ou da raiz. Como isso acontece? Nós temos aqui um gráfico. A linha vermelha representa o crescimento da raiz, né? E a linha azul representa o crescimento do caule. O eixo X representa a concentração de auxina. Então, quando eu tenho uma concentração pequena de auxina, essa concentração pequena vai ser boa para o crescimento da raiz. Se eu aumentar a concentração desse hormônio, vai ser ótimo para o crescimento do caule. Em compensação, o crescimento da raiz vai ser menor. Então, eu tenho que ter, para que uma planta produza mais raízes, eu tenho que ter uma concentração pequenininha de auxina.
Então, o melhor mesmo para esse vegetal é que tenha auxina em pequenas quantidades para que ele possa promover a formação dos brotos. Pessoal, essa foi nossa aula sobre fisiologia vegetal. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.